Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Então, dando prosseguimento à nossa nova playlist da série O Sermão do Monte. Era para eu ter gravado semana passada, na sexta-feira, só que as chuvas aqui tá bem pesada. Quem mora aqui em Pernambuco sabe como é que a gente tá, né? Então, quando chove muito, aí não dá para levar os meninos para a escola e, como eu já falei para vocês, eu dependo que eles estejam no colégio para eu poder ficar mais à vontade, né? Vocês veem aí esse estudo improvisado por enquanto, né? Orando para que consiga arrumar um lugar, né, certo, fixo, para, né, que me dê toda, né, digamos, sei lá, o conforto, posso dizer assim, né? Que a gente possa colocar até outras coisas, né? Fazer alguma, né? Botar alguns livros, né? Tem alguns ali atrás que vocês estão, dá para ver aqui. Né? E até falando sobre livro, a gente nunca mais colocou vídeo sobre indicações de livro, mas eu creio que iremos voltar, né? Nesse quadro que é muito bom, né? Porque livros tem, né? Cristão tem muitos, né? Agora, realmente de qualidade, tem poucos, infelizmente. Mas dito isto, eita, quase que não sai, meus irmãos. Abra lá a tua Bíblia, né? No capítulo 5 de Mateus. A gente vai ler hoje vai terminar agora as bem-aventuranças. Né? A gente vai ler do verso 7 até o verso 12. Amém? Então, verso 7 até o verso 12, terminando assim a primeira parte, né? A segunda parte das bem-aventuranças. Né? Lembrando que nessa série O Sermão do Monte, como já diz o título, vamos expor todo o sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Amém? Então vamos orar rapidamente. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, que isso possa iluminar tanto a minha mente como a de que vai ouvir, e que possamos ser boa terra, para que a tua semente possa germinar. Do que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é como a oração do Pai Nosso, né? Perdoais, né? A quem que a gente deve perdoar as pessoas, porque o nosso Pai nos perdoa. Então, a mesma coisa segue nesse mesmo sentido de Jesus dizendo que os bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas é bom a gente, né, refletir um pouco nessa palavra misericórdia. Então, o que quer dizer misericórdia? Uma palavra muito dita, muita falada. A gente vê na história, não só na Bíblia, antes dela, né? Também na idade lá, na Idade Média, né? Misericórdia, né? Quando a igreja, né? Clemência, aquela coisa toda que havia. Mas tem muita gente ainda que tem uma percepção errada do que é misericórdia. Né? E misericórdia não é a gente esquecer algo que aconteceu conosco. Não, misericórdia não é amnésia. Né? Ser misericordioso não é esquecer as coisas. Né? Ser misericordioso também não é estar passando a cara. Olha, você fez isso comigo, mas foi misericordioso, viu? Olha, eu lembro do que você fez comigo, eu lembro do que você falou pra mim, aquilo, mas eu sou misericordioso. Então, isso não é misericórdia. Né? Então, misericórdia não é algo que se pede em troca. Olha, eu vou ser misericordioso com você, mas você vai ter que me dar algo. Você vai ter que fazer algo. Então, primeiramente, misericórdia não é isso. Não é amnésia. Misericórdia não é estar passando na cara
o que você fez para a pessoa, o ato de misericórdia que você fez pela pessoa. Misericórdia também não é, né, quando a gente pede algo em troca. Então, não tem nada a ver com isso. Então, misericórdia sim, então vamos lá. Bem rápido, bem objetivo. Misericórdia simplesmente reter o castigo merecido. Ou seja, aquela pessoa merece pagar pelaquela penitência, vamos colocar assim, mas eu retenho. Eu não ajo conforme ela deveria. Então, misericórdia basicamente é isso, né? Em poucas palavras. Então, como alguém te perguntar, o que é misericórdia? Você diz, olha, misericórdia simplesmente é o ato de reter, né, o castigo merecido. Então, é isso que Jesus está falando, né? Quando ele fala bem-aventurados misericordiosos, né? É aquelas pessoas que retêm aquele castigo para certa pessoa, sabendo que ela merece. Foi assim que Deus fez conosco. Merecemos realmente ir pelo nosso pecado, pela nossa desobediência, ir para o inferno. Certo? Acho que para aquele que crê, isso é a questão fechada. Mas Deus agiu de misericórdia. Deus agiu, ali, ele reteu o castigo que viria sobre nós. E a gente sabe quem, em cima de quem foi esse castigo, do seu Filho amado Jesus Cristo, que por meio desse castigo veio a salvação das nossas almas. Então, misericórdia é isso. Eu reter o castigo que aquela pessoa merece. E Jesus disse, olha, quando você é misericordioso, você também alcança a misericórdia. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo, deixa eu ver, acho que é 22 por aí, né? 22, 23, diz que a misericórdia do Senhor é só renovada a cada manhã. E são as causas de nós não sermos consumados. Então, por isso, meus irmãos, a importância da gente ser misericordioso também com as pessoas. Porque, como disse Jesus, para que a gente alcance misericórdia, quer alcançar misericórdia, seja misericordioso. Então, bem, né? Acredito que está fechado esse versículo 7. Vamos para o versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, meus irmãos, aqui está falando, não tem muita. O versículo é bem autoexplicativo, né? Simplesmente falando sobre o que é uma pessoa limpa, é uma pessoa separada, é uma pessoa santa, né? E por que Jesus manda, que bem-aventurados são os limpos, ou são os santificados, os que se santificam? Porque, como diz aqui, eles verão a Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, Hebreus 14, 12, Hebreus 12, 14 diz assim, vamos lá. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. 1 Pedro 1,15 diz, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz que sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Claro, Pedro aqui está, digamos, repetindo o que Moisés escreve lá em Levíticos 19, versículo 2. Então, Jesus está novamente aqui, alertando, se você quer ver a Deus, se você quer comunhão com Deus, é necessário que você seja limpo, que você seja santo. Não tem outro meio, não, para que a gente veja Deus. É santificando, sendo limpos de coração. E evidentemente, meus irmãos, que essa limpeza não vem
por eu fazer parte da tua igreja. Ser santo não quer dizer porque eu faço parte de alguma denominação, ou porque eu sou um pastor, ou sei lá, algum cargo eclesiástico, ou porque eu saio, né, para evangelizar, e eles coisas, não. O que santifica, como Jesus falou lá no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, santifica-os na tua verdade. E a tua verdade é a tua palavra. Então, é a palavra do Senhor que vai limpar o teu coração, que vai limpar o meu coração. Não existe outra coisa. Você pode jejuar, você pode fazer isso, aquilo, outro, viver horas e horas de oração. Né? Então, se você não tiver ligado com a leitura, a meditação e a prática da palavra, então essa santificação que é por meio do Espírito Santo, né, através da palavra ali, não vai vir. Então, automaticamente, essa promessa de bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, que verão a Deus, não vai chegar até mim, não vai até chegar até você. Então, por isso, que é de importância a gente ser limpos de coração, para que a gente possa ver a Deus. Amém? Agora, lembrando que se ver a Deus não é de forma física, tá, pessoal? Então, como disse o próprio Jesus, naquela conversa, ali como essa samaritana no capítulo 4 de João, né? Importa, né? Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem, que o busquem, seja em espírito e em verdade. Então, quando fala que verão a Deus, é dessa forma. Então, a gente tem que limpar o nosso coração. Versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, essa palavra pacificadores não é nada tão difícil de entender, também meio que é algo autoexplicativo, né? Pacificador é o que pacifica, né? É o que traz a paz, que busca pacificar um lugar ou uma situação. Então, o Filho de Deus ele tem que ser, né, fazer isso, tem que ser um pacificador. Então, quando existe alguma pessoa que se diz que é cristão, que se diz que é servo de Cristo, e traz mais guerra, traz mais divisão, mais brigas do que paz, do que pacificação, meu irmão, eu acredito que esse irmão, essa irmã tem que rever os seus conceitos de ser filho de Deus. Jesus está dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. A Bíblia também, né, nos manda que a gente empreenda todos os esforços para buscar paz com todos. Em algumas versões diz o quê? Se depender de ti, tem paz em todos, tem paz com todos. Então, é empreender, é fazer o possível que está ao nosso alcance para trazer a pacificação com alguma pessoa, de algum lugar, ou de alguma situação. Então, os filhos de Deus, eles têm que ser pacificadores. Eles não pode, a gente não pode simplesmente chegar em, a gente vê que está percebendo algo, né, estranho, vê que o clima está pesado, vê que o bicho está pegando ali, a gente simplesmente fechar os olhos, simplesmente não é comigo, né? Não. Eu que sou filho de Deus, você que é filho de Deus, a gente tem que lembrar que temos que ser pacificadores. E ser pacificador como eu já falei e repito, é trazer a paz, é buscar pacificar um lugar ou uma situação. Então, que a gente possa buscar essa pacificação, que a gente possa buscar ali, empreender todos os esforços para trazer a paz, porque esse é o papel do Filho de Deus, trazer ali a solução àquele problema. Infelizmente, muitas vezes a gente vê que até dentro das igrejas, infelizmente, há aquela guerra, muitas vezes por cargos eclesiásticos, muitas vezes por diretorias, muitas vezes é inveja, é aquele ciúme, porque esse irmão chegou hoje, já está aqui, porque o fulano é assim, o pastor é assim, o presbítero é dessa forma, o diácono. Então, tem igreja, né, eu já participei, já congreguei em igreja que, né, eu já fiz parte há algum tempo ali do louvor, então
teve uma formação ali que era pé de guerra, meus irmãos. Então a gente ia cantar, mas só Jesus sabe o que estava acontecendo. E a gente não estava nem aí para pacificar, não tinha quem pacificasse, porque na verdade todo mundo ali queria a guerra. Mas por quê? A gente não tinha a clareza da palavra, né? Não tinha, ainda não sabia o que era ser filho de Deus. A gente não era bem-aventurado. Então quando a gente é bem-aventurado, como Jesus fala aqui no versículo 9, a gente é pacificador também. Entendeu? Então busque, meu irmão, minha irmã, pacificar com, com alguém, com algum problema que você, com alguém que você está, não sei o que aconteceu. Busque pacificar o lugar onde você está. É você, filho de Deus, que vai pacificar esse lugar aí. Evidentemente, claro, com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele te guiando, ele te trazendo o discernimento à tua vida. Você vai pacificar esse lugar, você vai pacificar essa situação, porque você é filho de Deus, porque nós somos bem-aventurados. Amém, meus irmãos? Então, partimos para o verso 10 que diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Rei dos Céus. Então, queria nesse pontinho aqui, nessa palavra aqui, por causa. Então, a perseguição, Jesus está falando aqui, a gente é bem-aventurado quando essa perseguição é por quê? Por causa da justiça. E que justiça é essa? A gente já viu anteriormente que essa é a justiça divina dos céus. Não é minha, não é a sua, porque é minha justiça. A sua justiça, a Bíblia fala, o profeta Isaías fala que é comparada a de Deus como trapo de imundícias. Então, a nossa justiça já está contaminada. A nossa justiça já pende para o lugar. Né? A nossa justiça simplesmente vai procurar beneficiar aquele que a gente tem mais proximidade. É verdade, né? Mas a justiça de Deus, ela é um peso e uma medida. Não tem balança enganosa na justiça do Senhor. Então, Jesus está falando, bem-aventurados são aqueles que, por causa da justiça dos céus, porque está buscando realmente ser justo, ser uma pessoa justa diante de Deus, como mais na frente no capítulo 6 ali, ele vai falar que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é essa justiça, meus irmãos. Então, o primeiro ponto a gente tem que fechar é a justiça que Jesus está falando, é a justiça de Deus. De Deus. Não a minha, não a sua, porque a nossa já está contaminada. Amém? Então, quando eu sou perseguido por causa dessa justiça, aí sim o reino de Deus pertence a mim. Aí sim eu sou bem-aventurado. Mas como assim antes? Porque você está falando que a perseguição é que eu sou só bem-aventurado quando eu sou perseguido pela justiça de Deus. Porque, meus irmãos, a gente tem a tendência, muitas vezes, de procurar problemas. Aqui a gente tem um termo que no Nordeste que diz procurar sarna para se coçar. Então a gente procura aquele problema. A gente sabe que se for por ali, a gente sabe se fizer tal coisa vai dar ruim, vai trazer consequência. E o que a gente faz? Não, Deus é comigo, então eu vou fazer aquilo ali, esquecendo o que Jesus falou ali para o diabo. Não tentarás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, como a gente no Salmo 91, citando aí um dos versos do Salmo 91. Então temos que lembrar que a gente não deve tentar o Senhor. Claro, Ele é conosco, Ele é a nossa fortaleza, Ele realmente vai nos guiar, vai nos livrar. A gente lembra quando Jesus, no capítulo 17 de João, na sua oração, pelos seus discípulos, diz o quê? Não oro, Pai,
para que o Senhor os tire do mundo, mas para que os livre do maligno ou do mal. Então, Deus nos livra em meio à escuridão, em meio ao mal. Deus é conosco. Em meio à fornalha, como a gente tem, né, o relato de Daniel, Deus está conosco. Quando a gente está na cova na cova de leões, Deus está conosco. E muitas outras exemplos na Bíblia que a gente fez. Mas por que essas pessoas foram parar? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha? Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Por qualquer coisa? Eles procuraram, foi eles que quiseram bater de frente com o rei, foi eles que quiseram realmente dizer: Deus é comigo e eu vou fazer acontecer. Não, meus irmãos. Simplesmente eles foram para lá, né? Os 3 amigos ali na fornalha, porque por causa da justiça de Deus, porque eles sabiam muito bem que não deveriam se prostrar diante a nada, né, ali da terra, feito pelo homem, mas se prostrar apenas diante do único Deus, que é o nosso Pai Celestial. Daniel, né, foi parar na cova de leões pela inveja ali dos seus opositores ali, que ele não decidiu, não quis obedecer aquela ordem absurda de parar de orar ao homem, orar ao rei lá, um deles sabendo que o único que deve realmente receber oração, o único que a gente deve, né, se portar ali em oração é o Senhor. Então, esses daí, como outros, né, que passaram por perrengues, por dificuldades, né, assim, os discípulos apóstolos que foram, né, muito ali martirizados, foram mortos. Mas por quê? Foi porque eles procuraram? Não, meus irmãos, foi por causa da justiça de Deus que eles foram perseguidos. Por isso que eles foram bem-aventurados. E o Rei dos Céus, né, também é deles. Eles já estão lá já. Se você leu, principalmente Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ali que os discípulos, eles não ficavam esperando assim, ser preso. Eu sei que está vindo, né? O pessoal vai me prender para me matar, eu vou ficar aqui esperando, porque Deus, né? Não, meus irmãos. Então, a gente vê que eles fugiam, porque não era chegado o momento. Entendeu? Então, quando não tinha para mais onde correr, eles entendiam ali, até o próprio Espírito Santo dava aquele consolo a eles, que olha, chegou o teu fim, a hora de glorificar ao Senhor Jesus com tua morte chegou. Mas enquanto isso não chegava, eles iam pregando a justiça de Deus, buscando essa justiça, e sendo por isso que foram perseguidos. Então, se você está sendo perseguida pela justiça de Deus, porque você está se portando, né, como um verdadeiro cristão, amém, meu irmão? Você é bem-aventurado. O Rei de Deus pertence a você também. Mas, se você está sendo perseguida simplesmente por algo que você procurou, que eu procurei, meus irmãos, não somos bem-aventurados, não. É o fato, é a realidade, é isso que o texto que Jesus está nos ensinando. Então, que bem-aventurado eu sou apenas quando eu sou perseguido por amor ao nome de Jesus. Como ele disse, né? Bem-aventurados sois quando, por meu nome, né, que a gente vai ler mais na frente, foram os perseguidos. Então, acredito que você já entendeu o que Jesus quis falar aqui. Passando, no versículo 11 diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então é um complemento, né, essa bem-aventurança do versículo anterior que a gente leu. Então, eu sou bem-aventurado, né, quando os insultos e as mentiras que são lançadas contra mim, contra você, é por causa da nossa fidelidade a Jesus, aí sim, né, somos bem-aventurados, né?
se as mentiras que estão falando contra nós, se as injúrias é porque a gente realmente é mentiroso, realmente procura tá em lugares alheios, está em lugares que não cabe para um filho de Deus, que não cabe para uma filha de Deus. Não somos essas bem-aventuranças, essa bem-aventurança não cai sobre a nossa vida. A gente vê aí casos aí, muitas vezes, que as pessoas não querem, tem gente que não quer fazer negócio até com o diabo, mas quando diz que é um crente, não quer. Porque, infelizmente, ele fez negócio com um falso crente, com mentirosos, tá? E sofreu, pagou preço ali e não quer fazer mais. Isso é vergonhoso para nós, meus irmãos. Muito vergonhoso. Por isso que a gente tem que viver a verdade, como diz a palavra. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Além disso, o que é que diz a palavra? É do maligno. O crente, ele não tem, o crente ele não é coluna do meio. O crente ele não fica na dúvida, ele não é neutro. O cristão nunca deve ser neutro, meus irmãos. Lembre-se disso. Porque quando você se diz que é neutro, automaticamente você já escolheu um lado. Amém? Então, se os insultos, as mentiras, o mal que estão vindo contra mim, no meu trabalho, estou sendo insultado, estão levando mentiras, estão falando maldades sobre mim, porque simplesmente eu estou me portando como um cristão, como realmente um filho de Deus. Você é bem-aventurado, meu irmão. Você é bem-aventurada, minha irmã. Mas que seja isso, dessa forma. Mas se você está sendo perseguida porque foi algo que você buscou, me desculpe, meu irmão, minha irmã. Essa bem-aventurança não recai sobre a sua vida. Por isso que a gente deve cada vez buscar a justiça de Deus. Buscar viver em verdade. Buscar viver na paz. E terminando essa segunda parte, essa parte das bem-aventuranças, versículo 12 diz assim: exultai e alegrai sobremaneira, né? Pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, duas aplicações aqui nesse versículo 12. A primeira é que a recompensa é nos céus. Talvez você acredite que se portar como um cristão aqui, genuíno, vai te dar recompensa aqui. Jesus disse que a sua recompensa, a minha recompensa, é nos céus, meus irmãos. Não que a gente não possa viver aqui, provar um pouco dos dons vindouros, mas é um pouco, como o livro de Hebreus fala. Então, um pouco. Mas a nossa recompensa completa, lembre-se, meu irmão, minha irmã, não é aqui, meu irmão. É nos céus. A nossa recompensa maior, a nossa coroa de justiça está nos esperando lá nos céus. Lá naquele grande dia, onde eu e você vamos ali ouvir do nosso Senhor Jesus, nosso Mestre. Entrai, bendito, do teu Senhor. Benditos do meu Pai, para o gozo do teu Senhor. Meus irmãos, como eu almejo escutar isso, meus irmãos. Eu acredito que você também. Por isso, lembre-se, a recompensa completa, maior, é nos céus. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, fala que o que a gente passa hoje, esses insultos, meus irmãos, essas mentiras contra a gente, essas injustiças, o que a gente está passando por aqui não será comparado. Não é comparado com a glória, com a recompensa que nos será revelada. Não será comparada em viver eternamente ao lado de Jesus Cristo. Não será, meus irmãos. E a segunda aplicação aqui no texto, para finalizar de vez, é que outros já passaram por isso. Não se sinta o Elias, lembra-se que Elias
depois que Jezabel começou a perseguir ele ficou desesperado e disse, né, começou a ficar depressivo. Ele disse, baixa, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, me mata. Só sobrou eu aqui. E Deus disse, Elias, eu separei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Jezabel. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você sofrer, né, as perseguições por causa da justiça de Deus, antes de você levantar de falsos, mentiras contra a sua vida, porque você decidiu ali realmente ser fiel ao seu Jesus, saiba que outros irmãos seus já passaram por isso e hoje estão ao lado de Jesus Cristo, estão vivendo, gozando da recompensa que está nos esperando também. Então, espero que você tenha entendido. Compartilhe aí, curte e principalmente pratique essa palavra. Então, até a próxima mensagem no Sermão do Monte.